Muito bem, muito boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda live do CEMI, do Centro de Memória do Esporte, da ESEFID, que é a Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossa segunda live faz parte do evento da 14ª Primavera de Museus. É um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus e que no ano passado, no ano de 2019, nós também, do Centro de Memória do Esporte, estivemos participando e foi por meio de uma visita, a uma escola da rede municipal aqui de Porto Alegre, que a gente realizou uma tarde de atividades sobre o esporte paralímpico com as crianças do ensino fundamental, e que nesse ano, então, no ano de 2020, visto o momento que estamos passando, devido à Covid-19, os museus, então, participam com atividades, mas dessa forma, em ambiente virtual. E nós, do Centro de Memória do Esporte, então, damos as boas-vindas a todos que estão acompanhando. Ontem tivemos uma live já sobre o esporte paralímpico, abrindo aí a nossa participação no evento. Hoje estamos aqui, então, contando novamente com a presença da professora doutora Janice Zarpelon Mazo, a professora que é coordenadora do Centro de Memória do Esporte e professora titular da Escola de Educação Física, da URGS, do pós-graduação também, e com a nossa convidada hoje, a professora Andréia Santos, lá de Manaus. Boa noite, professora. A professora Andréia, que é treinadora das equipes feminina e masculina da ADEFA de Manaus. E hoje nós estamos aqui, então, iniciando essa apresentação. O meu nome é Vitória Sanchotene, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS e hoje vou mediar essa roda de conversa virtual aqui entre as professoras e vamos conversar, então, sobre o paradesporto em Manaus. Sei que a professora Andréia também convidou os seus atletas para participarem hoje e assistirem a nossa live. Então, também quero dar uma boa noite a eles e elas que estão nos acompanhando, assim como os outros treinadores, aos participantes aí hoje, colegas do nosso grupo de pesquisa, outros professores que se envolvem na pesquisa com esporte para pessoas com deficiência, e os nossos amigos do Facebook, do Instagram. Estamos também fazendo essa transmissão lá no Instagram, mas aqui no Facebook, que é a transmissão oficial, digamos assim, E teremos o link para fazer o registro da presença, para depois enviar os certificados para vocês que estiverem participando. E é isso, uma boa noite a todos, eu espero que seja uma excelente noite para nós. E vou passar aqui agora a palavra, então, para a professora doutora Janice Mazo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, alunos, alunas, professores, treinadores, atletas. Agradecemos a presença de vocês nessa segunda live, promovida pelo Centro de Memória do Esporte, em parceria com o Observatório do Esporte Paralímpico Brasileiro, dentro de uma programação que é a 14ª, Primavera de Museus. É um prazer receber a professora Andréia Santos, hoje, professora, treinadora. Ontem nós tivemos a presença do professor Rothfield, e hoje, então, gostaríamos de ouvir as experiências dela atuando no treinamento não só de equipes femininas, mulheres, mas também no âmbito do voleibol sentado com equipe masculina.
Então, é um prazer, professora, podermos contar, né, de tão longe, felizmente, esses ambientes, né, virtuais têm possibilitado a nossa aproximação e ficamos à disposição, depois temos um momento de perguntas, respostas, enfim, e a participação. Quero agradecer muito a equipe do SEMI, de fato, a equipe do SEMI somos nós, eu como orientadora e os alunos de mestrado, de doutorado, de graduação, que estão envolvidos na organização desses eventos, além das suas demais atividades de pesquisa e atividades de extensão. Então, agradecimento, né? Neste momento, o grupo está sendo representado pela Vitória Sanchotelli, mas temos outras pessoas aí atuando nos bastidores que não estão visíveis. Então, boa noite a todos e a todas. Professora Andréia, eu passo a bola para você. Muito obrigada, professora Janice. Boa noite a todos que estão aí ligados nessa live. É um prazer poder compartilhar com vocês a minha vivência, a minha experiência, né? Sou amiga da Vitória, fizemos uma amizade muito legal, onde nós fomos ao encontro de conhecimentos do voleibol sentado, e lá nós nos conhecemos, né? Então, eu quero passar para vocês um agradecimento muito grande da nossa região em relação à região de vocês, que nos deram a oportunidade para apresentar o nosso Paradesporto do Amazonas, né? Então, a princípio, irei iniciar falando sobre a minha formação. Sou licenciada em Educação Física Plena e tenho já 12 anos de formação. E a minha primeira formação, eu comecei como staff nos Jogos Escolares Paralímpicos. Tive a oportunidade de receber o convite do professor Joaquim Filho e da professora Graça Abraim, por que o meu ponto de referência em relação a me envolver com o paradesporto. Então, a princípio eu achei que não era uma coisa assim de, vamos dizer, que não iria estar voltada para mim, mas eu iria pegar essa experiência e ver como é que era realmente os Jogos Paralímpicos, né? E aí eu fiz o contato com eles, fui convidada, e em 2012 eu iniciei como staff. Fui para São Paulo com eles, né? E aí eu fui acompanhando junto com as mães e fui conhecendo. E aí, cada vez eu me encantei mais, e em 2013 eu já fui como uma auxiliar técnica, né? Então, passei o ano inteiro estudando, me envolvendo nos treinamentos, e fui uma auxiliar técnica no atletismo e na natação. E aí, eram dias diferentes, e eu consegui conviver e adquirir esses conhecimentos sobre a modalidade. E aí, assim, eu me encantei. Desde esse momento, eu virei para mim mesma e disse assim, já sei o que vai ser o meu futuro, é me dedicar ao paradesporto. E aí eu fiz um trabalho de base com todas as crianças. Em 2015, eu entrei como a técnica da natação, porque eu já trabalho na área da natação, né? Então, eles me deram a oportunidade de não ser mais uma auxiliar, e sim uma técnica. Conseguimos tudo dentro do paradesporto mais escolar. Esse foi o meu pontapé inicial. E aí, tivemos alguns resultados muito bons, e eu tive, em 2015, a oportunidade de continuar na equipe, né? Então, assim, a gente formou uma equipe. O Amazonas, apesar de ser bem distante para a gente se locomover para os outros eventos, mas mesmo assim a gente tem o apoio do Estado e da Prefeitura, né? E aí eu trabalho na Secretaria de Esporte Municipal, né, em Manaus, e lá a gente já trabalhava com as crianças especiais, sendo que
não era tão voltado para o desporto em si, competitivo, e sim só uma base de iniciação, de terapias, né? Tanto é que eu faço a parte de adaptação, psicomotricidade com autistas, com várias deficiências. E a natação. E aí o meu amigo de trabalho, professor Eldo Gomes e a professora Viviane, novamente, duas pessoas, né, um casal, me deram a oportunidade. Vamos dar pontapé inicial ao voleibol sentado. Eu falei, será que eu consigo? E aí eu fui, chegamos lá, conseguimos montar a equipe. Fomos convidados para participar da série Prata D, né? E aí nós chegamos na primeira etapa de um campeonato brasileiro em 2018, que foi em Aracaju, e eu cheguei com um time completo. Eram só 6. E eu cheguei com os dirigentes, o presidente, tudinho. Digo, gente, é a primeira vez, então, assim, eu queria saber como é que é. Aí eles até acharam, assim, muito engraçado o meu jeito. Assim, eu sou muito humilde e, graças a Deus, eu vou aos poucos conseguindo os meus objetivos. E aí eles foram preocupados comigo, porque eu cheguei tão tensa e porque tinha que ter a classificação, e eu tinha 2 atletas que achavam que não iria passar e realmente não passaram. Aí, não se preocupe, você vai participar, assim, dos jogos. Então, assim, foi uma experiência muito grande, eu agradeço a toda a equipe do presidente, no nome do Ângelo Santos, né, que sempre está dando apoio para todas as equipes. Então, assim, foi o meu pontapé inicial para o voleibol sentado. É claro que a minha equipe, né, minha dos meus amigos, mas eu que dirijo a equipe já sozinha, nós fizemos o quê? Desde a base. Nós não temos atletas formados já, nós formamos os atletas. Então, é mais difícil de eu chegar um objetivo de estar entre os 3 melhores, certo? Mas, assim, para mim, qualquer resultado era como se fosse estar em primeiro lugar. E assim, a equipe foi crescendo, de 6 foi para 12, de 12. Hoje nós estamos entre meninos e meninas num total de 42 atletas. Então, assim, em 3 anos praticamente, eu achei que eu consegui evoluir bastante. E em 2019, eu inseri o voleibol feminino. Também eu sabia que eu não ia ter um resultado logo. Tanto é que são 6 equipes brasileiras, né, que fazem a série única. E eu falei para as meninas, nós vamos dar o pontapé inicial, nós vamos começar, nós somos bebês ainda, mas o importante é estar lá, né? E nós somos muito distantes. Então, nós tivemos essa oportunidade dada pela CBDB. E aí, então, o que nós fizemos? Vamos apresentar o que nós temos. E assim, eu vejo que cada ano está crescendo. Eu sei que eu estou na 6ª posição feminina. No masculino são 30 equipes e é muito, né? Mas assim, para mim é assim um desempenho muito grande dos meus atletas que têm muita dificuldade em chegar ao local para a gente treinar. Mas, como eu falei para eles, quem quer vencer, vai à luta. E eu sou desse tipo. Eu vou à luta. Eu sou pequenininha, mas assim, com um pensamento grande. Entendeu? Esse é o meu roteiro, assim, bem resumido. E estou, sim, graças a Deus, à frente da equipe, tanto a masculina quanto a feminina. Nossa, que legal, Andréia, que legal. Realmente, eu e a Andréia, a gente se encontrou em São Paulo e fizemos uma semana juntas ali de muita troca e muito aprendizado. E foi muito bacana também, aqui apareceu o comentário do professor Marcelo Hayashi, né? Agradecer a presença dele também. Ontem ele também estava presente conosco aqui, acompanhando. E também foi um convite, assim, da Confederação Brasileira, que a gente estivesse lá. Então, sim, muito importante. E o Marcelo faz parte, né? O coordenador das seleções. Então, é muito importante para a gente também receber este comentário. E assim, a tua trajetória é muito linda, Andréia. E realmente
a gente vê em ti, assim, todo esse empenho em fazer acontecer e ter trocado de modalidade, né? Ter começado numa modalidade, ter experimentado, ter trocado, ter aceito o desafio, mostra o quanto tu tem garra, força de vontade e é encantador, assim, porque também a gente sabe que dessas dificuldades, porque aqui eu acho que vale a gente ressaltar também que para jogar voleibol sentado, os atletas, para se enquadrarem, para serem, poderem jogar o voleibol sentado, né? Eles têm que passar por avaliações físicas e tem que comprovar ali nas avaliações, então, né? Nas funcionalidades, né? Tem que comprovar que tem uma deficiência física. Então, isso também a gente vê agora com 42 atletas em 3 anos. Eu fico me perguntando, né? Como que tu conseguiu atingir esse número? Porque é um grande número, pessoas com deficiência física indo jogar, né? E como que tu foi crescendo a tua equipe? Foi uma das perguntas que me veio, assim. E não sei se tu pode responder, se a gente vai responder também aos pouquinhos o que o pessoal vai mandando aí. Certo. Bom, Vitória, ela foi crescendo porque, assim, no início tinha gente que achava que não iria para frente, né? E eu falei, não, nós vamos insistir, vamos continuar assim. É claro que tem muitos atletas que ainda estão em casa, muitos com vergonha, outros com muita dificuldade de se locomover, não tem como ir, certo? Então, eu comecei a trabalhar indo nas faculdades, fui mostrando o trabalho, nós fomos convidados a fazer a parte de uma aula prática para os acadêmicos terem noção do que era a modalidade. Então, isso aí a gente foi expandindo. Tanto é que eu tenho alguns meninos que vêm do interior também, da nossa cidade, vêm para cá, e assim, é difícil deles virem realmente. Eu já tenho alguns atletas que, assim, gostaram tanto do trabalho de outras equipes que já estão querendo infiltrar na nossa equipe, estão querendo participar da nossa equipe. Inclusive, a gente está negociando com um atleta do Pará que está querendo vir para Manaus. Está querendo, não. Ele já vai estar na nossa equipe. Olha aí. Prof, não sei se a senhora quer falar alguma coisa. Nós vimos aqui um comentário da professora Ângela, que ela ressaltou a importância, né, do apoio das prefeituras e do Estado. E a impressão que eu tive na tua fala, Andréia, é que você contou com um certo apoio, pelo menos da prefeitura, é isso? Sim. Porque é uma dificuldade muito grande. Normalmente, nós trabalhamos muito com as entrevistas de atletas, professores, dirigentes do esporte paralímpico, né, do esporte adaptado para a pessoa com deficiência, e este é um ponto que aparece, assim, da grande dificuldade de obter apoio de prefeitos, de governadores, das secretarias de esportes para, né, o trabalho com as equipes ou com a formação de atletas, como você mencionou antes, né, o trabalho de formação de base aí dos atletas. Janice, é assim, o nosso projeto iniciou dentro do projeto da secretaria, que era o projeto Viva as Diferenças, onde abrangia várias modalidades, inclusive o voleibol foi inserido, né? Então, o que acontece? Nós apresentamos o projeto, quando eles observaram que nós estávamos envolvidos para tirar a modalidade para apresentar em outros estados, que no caso foi um campeonato brasileiro, nós tivemos o apoio da prefeitura, nós tínhamos um micro-ônibus que fazia uma rota para pegar os atletas em alguns pontos, né? Isso aí, assim, para a gente foi muito grandioso, nós temos um local para treinamento, hoje nós estamos treinando dentro do ginásio, por enquanto, da arena, ao lado da Arena da Amazônia, a Arena Amadeu Teixeira, nós estamos fazendo treinamento lá, bem de base, né, porque ainda não podemos estar liberado praticamente para ficar um treinamento mais intensivo. Então, nós tivemos esse apoio da prefeitura.
esse micro-ônibus pegava eles em alguns certos pontos, fazia o treinamento e depois eles retornavam para os pontos onde foram pegos. Então, assim, a prefeitura realmente nos deu muito apoio. Só que você sabe, vai mudando e, infelizmente, a gente perdeu esse acesso desse micro-ônibus. E aí, o que eu falei para a turma, para a gente continuar, a gente tem que se dedicar e a gente vai ter que se esforçar. Então, eles estão indo por conta própria agora, entendeu? Tendo dificuldades nas acessibilidades, nos ônibus, às vezes, não param, quando não tem um problema no mecânico no ônibus, não tem como colocar, principalmente os cadeirantes, e aí fica difícil. Mas, assim, apoio nós temos sim. E eu acredito que depois que a gente alcançar um patamar a mais, com certeza, assim como abre para o voleibol, nós temos também o apoio das demais modalidades aqui. A natação, o atletismo, o halterofilismo, todos temos um apoio. Só que você sabe que é uma certa quantidade, né, para poder atender a todos, mas apoio nós temos sim. Isso, graças a Deus. E assim, a única coisa que às vezes a gente tem dificuldade assim em relação a equipamentos, mas aí a gente dá um jeito. A gente se apresenta lá bem no padrão que tem que ser. Mas, graças a Deus, a gente tem o apoio até de alguns deputados também. Eu não vou citar o nome de todos, porque posso esquecer alguns e podem ficar chateados, né? Então, assim, a gente tem realmente, eu acredito que Manaus está tendo uma visão bem maior dentro tanto do esporte paralímpico quanto o olímpico. Graças a Deus, a gente está lá. Muito bem. Bom, aqui, antes só falar que a nossa colega Luana, que é integrante do Centro de Memória do Esporte, ela está aí nos bastidores conosco e ela está nos ajudando a colocar aqui os comentários e as dúvidas e a organizar as nossas imagens. E também a gente está nessa organização do evento aí por trás das câmeras, a colega doutoranda Giandra Bataglion, que também está fazendo a nossa transmissão pelo Instagram. Por sinal, convido também quem está nos assistindo pelo Instagram vir aqui para o Facebook, nos acompanhar. Aqui, aproveito para avisar que nos comentários já está publicado o link para confirmação da presença e emissão do certificado. E também depois, quem está aí assistindo, nos acompanhe e nos busque nas outras redes sociais também do grupo. Então, a aluna Franciele Carvalho, ela também estava presente ontem, então agradeço a presença novamente. E eu vou ler, então, o que ela mandou aqui, que seria: teria uma dica para os alunos de graduação como eu, para trabalhar com os alunos que possuem ou não alguma deficiência, para trabalhar com esporte adaptado e sobre o assunto, para derrubar preconceitos e fornecer oportunidades? Pois sabemos que não é fácil no início, não é? Franciele, eu tenho uma você acredita no seu potencial, nunca desista. Porque quando eu comecei, eu era muito curiosa. E, assim, eu achava que eu não iria dar conta do recado. E as pessoas sempre acreditaram no meu potencial. Porque, em primeiro lugar, você tem que ter amor do que você está fazendo. Certo? Você se envolve. E outra, a partir do momento que você tem aquele contato e faz com que a pessoa tenha confiança no seu trabalho, você se envolve com a família, você se envolve com o deficiente, você se envolve de uma forma ampla. Então, eu te digo, não é fácil, a gente enfrenta muitas barreiras, a gente tem o medo, isso não tem para onde correr, mas, assim, estude, pesquise, se dedique, vá a um trabalho voluntário, como eu também fiz, e hoje eu te digo, estou segura, sim, de que as pessoas vão em busca de um grande trabalho aonde pode alcançar os objetivos de chegar de um treinamento de base até a fase de um
lado competitivo. Então, eu te digo, vai a fundo, não tenha medo e encare que você vai conseguir sim. Muito bem. Sabe, eu sempre gosto de dizer também para quem está começando a estudar esporte paralímpico e a se envolver com o esporte adaptado, né, de também ver no outro as potencialidades, não só na sua questão de, né, de se sentir apto para trabalhar com a pessoa com deficiência, mas também de ver a pessoa com deficiência com as potencialidades que ela tem para a prática, né? Então, eu gosto muito da ideia que a Francine escreve no texto dela, de também apresentar para pessoas sem deficiência a prática, né? A gente tem que desconstruir um pouquinho de que a prática adaptada é apenas para pessoas com deficiência. Então, é muito importante isso também de se trabalhar na escola, né? E daí difundindo mais a prática paralímpica, para que as pessoas não tenham esse receio inicial, assim, de trabalhar com a prática paralímpica, porque ela é uma prática esportiva, assim como a olímpica. Então, eu tive a minha experiência toda no voleibol, e se me chamassem para o handball, eu também teria frio na barriga, e a gente estuda e a gente vai lá e consegue, né? Isso mesmo. Não sei se a prof. Janice gostaria Sim. de... Até nessa direção, a Andrea mencionou anteriormente que ela esteve participando de algumas aulas no curso de graduação, ministrando. Foi isso, não é, Andrea? Sim. Porque na formação profissional, dependendo da instituição, a carga horária no currículo ela é um tanto reduzida quando se trata de questões ligadas ao esporte adaptado para pessoa com deficiência, né, disciplinas específicas. E mesmo nas outras disciplinas, às vezes a temática não é abordada. Então, gostaria que você relatasse a tua percepção das experiências que você teve até o momento, de retornar para a universidade, para difundir esse trabalho, disseminar com os alunos de graduação. E um pouquinho sobre a tua formação na graduação, né? Você disse que trabalha há 12 anos já, de conclusão do seu curso de graduação em Educação Física. Sim. Então, é assim, fui convidada, né, por algumas instituições, né, também já sou pós-graduada em Fisiologia do Exercício, voltado para a inclusão, porque é uma área que agora estou realmente dominando. E quando eu fui convidada, eu realmente ministrei uma palestra, dei alguns apontamentos sobre as regras, dei as informações, levei os meus atletas para eles verem a realidade de um atleta, até o momento dele saber sentar, momento dele saber jogar. Então, assim, coloquei meus atletas, depois que eu realizei a palestra para os acadêmicos, botei os meus atletas para jogar com eles. Ou teve um momento que eu fiz, assim, uma mesclagem para justamente para eles terem noção e a vivência. Então, não adianta você realmente só em busca de conhecimentos teóricos e não ter a prática. Então, assim, como eu tive que correr atrás, né, como eu falo sempre para alguns acadêmicos que fazem estágio comigo na secretaria, e digo para eles, a educação física ela é um leque aberto. Você pode se envolver em qualquer modalidade. E claro que você vai se direcionar somente em uma, né? Não dá para abranger, alcançar todas ao mesmo tempo. Mas é importante você ter um conhecimento de todas as modalidades, porque aí a vivência é que vai te dizer o que realmente você vai querer lá na frente. Então, eu passei pela vivência do tênis de mesa, passei pela vivência do voleibol, agora ultimamente, e comecei na natação. Então, eu disse para eles, você tem que procurar a expandir o teu conhecimento, não ficar limitado. E depois que eu comecei a ter essas palestras, teve pessoas que já me chamaram para fazer as amistosos, de uma equipe contra a outra. Então, isso aí é muito grandioso, você vê o seu trabalho sendo visto, certo? De uma forma assim, não só acadêmica, mas sim
entre outras associações. Então, para mim, assim, eu acho, Janice, que eu cresci muito, mas cresci, assim, de uma forma gradativamente. Não foi fácil, no começo não foi fácil. Enfrentei muitas barreiras. Teve um momento que eu queria realmente desistir, mas eu falei para mim mesmo, não vou desistir, vou continuar. E hoje estou aí. Até nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, Andréia, quais barreiras, quais dificuldades nesse percurso que tu hoje consegue ver, olhar para trás e ver que tu superou, que tu passou, ou que ainda existe, o que tu sente, assim, de dificuldades nessa questão? Bom, uma das barreiras que eu enfrentei é achar que eu não tinha capacidade de dirigir uma equipe, até pelo fato de eu ser uma mulher. E no início eu fui muito criticada por alguns colegas. E até foi já chamada como a técnica patricinha, porque eu, eu trabalho a minha equipe de uma forma bem acolhedora mesmo. Então, eu tenho cuidados com os equipamentos, tudo passa pela minha mão. Então, assim, eu sou muito detalhista, e eu chegava em alguns cantos, disseram para mim, não, nós não temos como lhe ajudar. As portas em alguns locais se fecharam para mim, fiquei triste, arrasada, mas quando eu chegava no momento do treino, eu dizia, não, a gente vai conseguir. Então, assim, o fato de você ser uma mulher e se destacar, e antes eu só estava com uma equipe masculina, e até o fato de estar com uma equipe masculina, uma mulher dirigir homens, né? Então, assim, eu quebrei essas barreiras, quebrei pelo fato de os meus atletas terem um maior respeito por mim. E se eu disser não é não, sim é sim. E assim, lá fora eu sou amiga deles, mas dentro da quadra tem todo um respeito, tem todo um carinho, bem profissional mesmo, entendeu? Uhum. Então, as pessoas achavam que eu não ia dar conta do serviço. E assim, eu disse assim para mim mesmo, eu vou quebrar essa barreira. Então, uma das barreiras é conseguir ser uma técnica feminina, uma técnica mulher para uma equipe masculina. E quando eu enfrento, às vezes, os campeonatos, agora não, né, que já tem mais meninas, mais técnicas, mas na primeira etapa que eu participei, era somente eu de mulher. Então, eu fiquei assim, eu digo, não, eu vou, agora mesmo que eu vou continuar. Então, eu quebrei essa barreira para mim mesmo. E eu acreditei no meu sonho, é chegar lá. Uhum. Perfeito, que legal. Parabéns. Bah, aqui temos uma pergunta da professora Ângela Crivellaro, que ela fala assim, que aqui em Porto Alegre nós temos uma realidade da pandemia um pouco diferente do que como está agora em Manaus, né? A gente já sabe que Manaus passou por um momento bem complicado também relacionado à pandemia, mas que agora nós em Porto Alegre estamos diferente de Manaus. Aqui estamos em bandeira vermelha e as aulas presenciais ainda não retornaram, né? Nas escolas, e ela pergunta como que está acontecendo em Manaus os treinos, se estão sendo realizados ou não. Ângela, os nossos treinos eram todos os dias, certo? Devido a essa pandemia, primeiro nós fizemos somente alguns encontros, é claro, com todos os cuidados, todos com máscaras, com álcool em gel, tudinho. Por quê? Alguns atletas nossos estavam entrando em depressão. Tivemos 2 atletas que um deles estava já com a síndrome do pânico. Então, a gente tinha aquele contato só, olha, você faz isso na sua casa, treinando de frente para a parede. E aí, quando eu comecei a perceber que já tinha estabilizado mais o vírus em Manaus, o que nós fizemos? Encontros, rodadas, com afastamentos de 1,5 metro, né? E aí a gente começou só a conversar. Depois a gente começou a fazer a parte treinamento específico, mas individualizando cada um, né? Então, cada um tem a sua bola lá e a gente faz o treinamento. Mas eu estou treinando mais a parte física deles, certo?
No finalzinho, eu faço algum amistosozinho, mas assim, eu me preocupo, porque ainda em Manaus a gente ainda está um pouco com essa pandemia, um pouco, já diminuiu bastante. Mas assim, não é todo dia os nossos treinamentos, a gente às vezes vai mais para uma conversa, para uma palestra, porque eu tenho que trabalhar esse lado deles, né? Porque o psicológico deles estavam muito abalados. Tivemos a perda de um atleta, mas não foi com Covid, né? Ele já tinha algumas crises de epilepsia, e uma dessas crises ele realmente não retornou. Então, assim, não foi de Covid, foi logo comentado no início que realmente foi em fevereiro que ele faleceu, foi logo no início mesmo da pandemia, e não foi de Covid. Fizemos o teste, mostramos para todo mundo, não foi de Covid. Aí foi quando eles começaram a ficar dispersos, conversavam somente pelo WhatsApp, no grupo, e depois eu via deles pelo menos estarem próximos, entendeu? E aí, quando já amenizou e autorizaram somente alguns treinamentos de físicos, aí sim, eu fiz, mas agora que a gente está iniciando, uma vez ou outra, um joguinho, entendeu? Mas eu estou trabalhando mais a parte mesmo física deles. Ok? Ok. Professora Janice, não sei se a senhora quer falar alguma coisa. Enquanto a Andréia estava falando, eu lembrei de um trabalho que recentemente foi publicado pela Jandra, que faz doutorado comigo. Nós trabalhamos nesse período aí de pandemia. Justamente, Andréia, o trabalho procurou trazer a situação dos atletas e treinadores com relação ao distanciamento social, né? Aos problemas que alguns atletas enfrentaram. Então, nós fizemos uma busca, né, de depoimentos, enfim, sites, e essa questão que você falou apareceu bastante, né, com essa denominação, enfim, depressão ou, né, um estágio depressivo, enfim, alguns elementos, assim, bastante complicados e que treinadores, familiares estavam tentando administrar, né? Porque simplesmente, inclusive vários atletas retornaram para suas cidades, para suas casas, depois de longo período de ausência. Então, toda uma nova adaptação, né, com relação a isso. Então, é uma situação que você traz que é bastante difícil, e eu vi que você tentou encontrar alguns caminhos, algumas alternativas para manter o contato, para poder auxiliar de alguma forma essas pessoas. Sim. Então, achei bem interessante você compartilhar esse relato conosco e as suas preocupações enquanto uma professora, uma treinadora, na mediação também de uma situação que é bastante difícil de lidar, né? E que a maioria dos treinadores e professores ainda estão enfrentando. Há uma pressão muito grande para o retorno das atividades, em várias, né, escolas, centros de treinamentos, difere um pouquinho de cidade para cidade. A professora Ângela comentou a situação aqui do estado do Rio Grande do Sul, que está diferente, né, tanto diferente da situação que vocês enfrentam lá. Então, eu achei importante, queria dizer se tem mais algum elemento para trazer com relação a isso, porque, de fato, nós não encontramos como lidar com essa situação, é uma situação nova, né? Onde encontrar informações, estratégias, procedimentos, enquanto professores, diríamos, né, didático-pedagógicos, para lidar com uma situação bastante difícil como essa. Então, se você teria mais algum aspecto para ressaltar com relação a isso, de outros colegas, enfim, que comentaram, trocaram algumas experiências contigo nessa área do paradesporto. Olha, Janice, no momento eu não tive muito contato assim com os outros colegas, entendeu? Tanto é que as pessoas disseram assim: você vai dar o pontapé inicial, você vai retornar aos treinamentos? Eu digo, não vou voltar ao treinamento como era.
mas eu vou cuidar da parte dos atletas, porque eu me preocupo também, porque eu tenho família, eles também têm as famílias deles, então, assim, no momento do nosso encontro, a princípio, nós estávamos fazendo só um dia, sempre nas sextas-feiras, né? Então, aí um levava uma coisa, outro levava outro, no final a gente fazia uma reuniãozinha, mas com todos os cuidados que está sendo exigido. E eles pediram muito, professora, pelo menos o fato de a gente estarmos aqui ouvindo, tirando ideias, elaborando alguma outra forma de estarmos juntos treinando, isso para a gente é muito mais importante do que estarmos dentro de casa, trancados, né? E eu sei que não é fácil você ficar com uma máscara o tempo todo. Eu tenho medo, como eu falei para eles, vocês têm a baixa imunidade, né? Então eu tenho que me preocupar em relação a isso de vocês. E quando eu dizia, se você não estiver tão bem, nem apareça. Tanto é que não retornaram todos, só retornaram aqueles que realmente têm uma imunidade bem acima. Muitos ainda estão em casa, entendeu? Mas, assim, a gente, por mais que a gente estarmos, por exemplo, com uns 12 em quadra, fazendo a parte específica, a parte de treinamento, os demais estão nos acompanhando, mas, assim, estamos todos ligados um no outro, mas dando sempre o apoio. Mas, em relação a isso, quando eu vejo que ou o clima muda, alguma coisa, eu digo, gente, não haverá o treinamento. Nem a conversa, nem a conversa. Então, assim, eles sentem a necessidade, qualquer uma outra pessoa sente a necessidade, né? Ficamos nulos para tudo. Então, assim, eu acho que dessa forma eu fiz para me manter a minha equipe, entendeu? Mas, assim, todo cuidado eu tenho e pouco com eles. Fico perguntando como é que tá, bom dia, como é que você está, se você não está bem. A mesma coisa é eles. Chego para mim, professora, você está bem? Hoje a gente vai se encontrar? Digo, não, hoje não vai ter encontro. Então, assim, a princípio nós combinamos os 3 dias da semana, mas a gente não está ainda 3 dias direto, não. Entendeu? Mas, assim, eu acho que foi uma forma para mim manter os meus atletas e ajudá-los também. Sim. Professora Andréia, a gente sabe que os campeonatos também motivam muito para que o atleta permaneça no esporte, né? E com toda essa situação, até mesmo os Jogos Paralímpicos, os mega eventos, eles foram transferidos. A gente espera com muito otimismo que ano que vem tudo aconteça da melhor forma, que a situação já esteja controlada, melhorada, né? Mas então, assim, pensando na tua trajetória, na trajetória da equipe, eu fiquei me questionando como são os campeonatos em Manaus, como foi participar desses campeonatos brasileiros, como é viajar com a delegação, como é a convivência com o grupo e todas as outras esferas que envolvem participar de campeonato. Olha, nós temos o apoio muito grande da nossa associação que representamos, a DEFA. A DEFA, ela tem 40 anos, fez esse ano 40 anos de existência. Nosso presidente, Isaac Benayon, ele sempre promove, fica atento a todos os eventos, as competições, também nos ajuda com passagens, quando não tem como vir essas passagens, ele sempre dá um jeito de fazer com que o atleta participe de todas as competições, né? Ele também não tem só o lado de competições, de equipes formadas, ele tem um projeto hoje voltado para reabilitação nível 2, né, para os deficientes, que vai atender tanto o deficiente como a família. Então, dentro desse projeto, eles têm um atendimento psicológico, fisioterapeuta trabalhando junto, odontólogos trabalhando para eles e para a família.
E dentro da associação, nós temos uma oficina que fabrica prótese e órtese, num valor bem abaixo para eles, né? Porque você sabe que o preço é muito caro no mercado. Então, assim, a nossa associação, ela que nós representamos, ela sempre está nos dando apoio. Teve competição, a gente sempre está competindo, certo? E agora nós estamos tendo alguns convites de alguns Santarém nos convidou, Maceió nos convidou para fazer um intercâmbio. Só que, devido a essa pandemia, nós não estamos ainda firme para poder ir. Mas, assim, nós participamos de todos os campeonatos dentro da nossa cidade e fora. Quando também tem competições que vêm de fora para Manaus. Então, assim, sempre estamos em competição. Esse ano que realmente a gente começou cedo os treinamentos para ver se a gente chegava, né, baixar mais a nossa classificação, mas infelizmente não teve. Mas Manaus é uma cidade, apesar de ter um custo alto, tanto para a gente sair daqui, como as pessoas virem, mas nós temos locais bem apropriados, né, para realizar um evento grande. E, assim, a nossa cidade tem pessoas que não têm noção de que é Manaus, né? Então, eu digo para todos que Manaus tem uma estrutura belíssima, tá? E bem adequada para qualquer uma modalidade. Só é a gente fazer aqueles intercâmbios e trazer a competição. Inclusive, a gente está trazendo, haverá uma competição em Manaus. Não sei se é no final do ano ou é no começo do ano, mas estamos aqui, sim. Muito legal. Ótima fala essa, realmente é convidar, né? Quando a gente puder, novamente. E eu já me coloco aqui também, eu gostaria muito de fazer este intercâmbio e conhecer as estruturas aí com vocês. Bom, o professor Roteschild, que ontem esteve aqui conosco, né? Hoje estamos com a professora Andréia, ontem estávamos com o professor Roth, da acessibilidade. Ele nos deixa essa mensagem de boa noite e vou aproveitar para dizer que a live de ontem ela está disponível aqui na nossa página do Facebook. Então, quem quiser assistir depois e quem ainda não assistiu, quiser assistir depois, né? E também dizer que ontem, na nossa live, o professor Roth comentou sobre o início do voleibol sentado aqui na cidade de Porto Alegre também. Então, acredito que aqui a nossa live está... Vimos que também tem pessoas do Sergipe nos acompanhando, mas é importante que as pessoas saibam onde que tem a prática para pessoas com deficiência na sua cidade, né? Para a gente conseguir difundir ainda mais o esporte para pessoas com deficiência. E então eu gostaria que, Andréia, professora Andréia, que tu nos dissesse onde que fica para as pessoas que estão acompanhando aí de Manaus puderem entrar em contato contigo também, se elas conhecerem alguma pessoa com deficiência física, até porque tu também é treinadora da equipe feminina e da masculina, então acho importante esse contato e explicar onde fica, e depois a gente vê a pergunta da Franciele. Pode ser? Pode ser. Bom, a nossa equipe, ela faz o treinamento dentro hoje, como eu estou lhe falando, estamos dentro da Arena Amadeu Teixeira, porque a estrutura onde nós treinávamos, o ginásio onde nós treinávamos, está em reforma e está sendo entregue agora, só que não estamos podendo ainda treinar. Mas o nosso centro fica no Eldorado, que é um condomínio fechado, né? No bairro do Parque 10. É um ginásio onde é poliesportivo também, tem treinamento de basquete, o nosso voleibol. Nós temos atividades adaptadas para crianças com necessidades, que no caso é psicomotricidade, e a natação, ele fica também no Parque 10, mas em outro local, no CSU do Parque 10. E se você tiver o interesse de conhecer, de ir participar conosco, posso mandar o meu número
daqui ao vivo, pode ser? Posso Fixar? A cidade, o DDD é 92, né? O meu contato é 981120343. Você pode entrar em contato comigo, a gente trocar ideias, trocar formas de treinamentos, trocar conhecimentos. Estou aqui à disposição para repassar um conhecimento que eu adquiri. E eu acho que a partir do momento que você adquire um conhecimento, você tem que compartilhar com todos. Perfeito, muito obrigada. Vamos à pergunta, então, da aluna Franciele Carvalho, que ela pergunta assim: os atletas com quem tu trabalhas já participaram ou tiveram o pensamento de participar de conversas com crianças com deficiência como uma forma de incentivo ao esporte, ou pelo menos mostrando que a deficiência não precisa ser motivo para parar de viver e se privar de possíveis vivências? Pergunto, pois acho importante essa troca. Sim. Franciele, eu também trabalho numa rede particular, uma escola particular na cidade, e teve a abertura dos jogos internos. E nós estamos voltados para as pessoas que participam de Jogos Paralímpicos. E eu levei a participação na natação, levei um atleta da natação, levei atleta do voleibol, do halterofilismo, fiz assim, todas as modalidades que estão envolvidas paralímpicas, eu levei os meninos do tênis de mesa até atletas do goalball. Então, assim, todas as modalidades o Amazonas tem e está participando, né, de todas as competições. E aí, as crianças tiveram uma outra visão e eu pedi para eles relatarem, resumidamente, a vida deles, como é que eles chegaram, né? E achei muito interessante que uma garota chegou e disse assim: você tem vergonha de ser desse jeito? Aí a minha atleta respondeu que no princípio ela não se aceitava. Hoje ela tem o maior orgulho e ela já foi até convidada para desfilar em passarela. Então ela sofreu um acidente de moto, perdeu a perna, né? Total, e hoje ela deu um depoimento assim, eles tiveram aquela aceitação, né? Porque tem muitas crianças que ainda se assustam em ver um deficiente se destacando numa modalidade, num trabalho, num dia a dia deles. Então, não tem aquela vivência. E eu achei muito bonito, porque pelo fato de eu também trabalhar numa rede particular e a outra pública, a aceitação e a atenção dos meus alunos em relação aos meus atletas foi assim tão bonito, de que eles aceitarem as pessoas como elas devem ser e respeitar. Então, assim, é muito importante, e eles sempre disseram para eles: se você cair, você levante, porque a vida continua. Hein? E o que eu sempre converso com meus atletas: se você desistir no começo, você nunca vai chegar ao fim. O fim, a gente não sabe aonde vai, mas a gente tem que continuar a vida. Então, assim, eu converso muito com meus atletas, eu passo para eles uma tranquilidade e faço com que eles se sintam importantes, porque eles se sentindo importantes, eu vou crescer também, porque eu estou passando uma forma de que eu aceito ele, então a sociedade não vai discriminar. A partir do momento que eles se aceitarem e eles se sentirem realmente úteis na sociedade. Certo. A gente aqui também fazendo essa live pelo Centro de Memória do Esporte, em parceria com o NEME, que é o nosso grupo de estudos em História do Esporte, História e Memória do Esporte, em parceria com o Observatório do Esporte Paralímpico Brasileiro também, a gente entende que iniciativas assim, né, como a de hoje, de a gente dar voz a uma mulher treinadora de esporte paralímpico, né, faz a gente, hoje, numa quarta-feira, escutar essas
frases tão bonitas que tu traz hoje para a gente aí, que alunas da graduação estão aqui acompanhando e aprendendo, e todo mundo fazendo essa troca, e a gente vai difundindo ainda mais as práticas paralímpicas, né, professora Andréia? Eu não sei como é hoje em Manaus a questão do esporte paralímpico, mas isso de empoderar as pessoas com deficiência, eu acho que a gente, como professor, também deve, tem esse papel, né, dentro das escolas. Ano passado também, quando a gente foi para dentro das escolas, como é importante para as crianças com deficiência também praticarem os esportes, se sentirem úteis, como tu mesma disseste, né? Então, quais iniciativas, no teu ponto de vista, que poderiam vir hoje a mostrar, assim, a importância dessas pessoas de estarem lá dando palestras, de mostrarem suas histórias também? No meu mestrado, falando particularmente, eu entrevistei algumas atletas da seleção brasileira de voleibol sentado, né? E elas contarem sobre a sua deficiência, como elas adquiriram ou se foi congênita, e também como foi o processo de aceitação daquela situação nova, né? E também como o esporte é uma ferramenta de empoderamento e também socialização, né? Como que tu vê essa questão? Bom, a partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer e praticar, eu acredito que é o pontapé inicial para qualquer um atleta se sentir um próprio atleta. Porque, como eu lhe falei, Manaus tem um local muito bom para ser trabalhado. Nós temos todos os materiais, assim, em que a gente consiga desenvolver um atleta, né? Então, eu vejo, assim, que o fato deles começarem a se aceitarem e o fato deles acharem que eles são capazes, eu vejo, Vitória, que chega alguns atletas comigo que dizem assim, eu queria experimentar a modalidade, mas eu não quero ficar. Pois não, você vai experimentar a modalidade. E quando chega no final do treino, a equipe, você só vai alcançar o seu objetivo de realmente ser um atleta se você quiser. Então, a dificuldade é em relação à deficiência, a dificuldade é em relação ao deslocamento. Tem muitos deles que têm dificuldade de se expressar também, de estar no meio das outras pessoas ditas normais. E o medo. E eu sempre converso com eles. Você tem que se aceitar como você é. Se você adquiriu ou se você já veio de nascença, né? No caso, uma malformação congênita, uma deficiência que você teve um trauma. Então, eu vejo assim que hoje em dia o deficiente deve ser dito normal e aceito na sociedade. E eles são capazes de tudo como uma outra pessoa qualquer. E, para mim, eu não faço a comparação de que aquele atleta de alto rendimento com aquele atleta de base. Eu acho que os dois se unindo, um dá o apoio para o outro. E é claro, aquele atleta lá em cima vai conseguir ajudar aquele atleta de baixo a chegar no seu ápice. Mas eu vejo assim, a sociedade tem que aceitar as pessoas. É esse o bloqueio que eles têm, e eu estou trabalhando a parte desses meus atletas a irem a alguns locais. Eles chamam alguns atletas que estão em casa sem fazer nada, e às vezes nós temos um ponto da nossa cidade que eles chamam a cidade que ela foi montada para os deficientes, onde eles podem ter a casa e o apartamento. Então, lá é um celeiro que tem várias deficiências. E lá a gente já encontrou muitos atletas de ponta. Então, eu vejo assim, a oportunidade, a vontade do técnico, do professor, em desenvolver a modalidade e ver que o seu trabalho realmente está sendo
reconhecido e favorecendo a uma pessoa com uma necessidade. Perfeito. Professora Janice? Estava lembrando, enquanto a Andrea falava, da manifestação do professor Roth ontem, essa busca de atletas, de talentos ou de pessoas para a prática esportiva. Num determinado momento da fala, ele mencionou isso, né? E eu estava relatando a nossa experiência com o observatório, professor André, de receber e-mails de atletas pedindo, solicitando informação sobre onde praticar, onde que eu posso praticar. Então, você acabou de falar de dar a oportunidade. Eu vejo que isso é muito importante, né? Iniciativas nas escolas, iniciativas da própria prefeitura, nós temos ginásios municipais, enfim, o próprio Estado, de oportunizar mais a prática para as pessoas com deficiência. Ter o direito de conhecer uma prática esportiva e depois, enfim, tomar a decisão se vai se engajar numa equipe, no treinamento, ou enquanto uma prática de lazer. A impressão que se tem é que ainda carecemos dessas oportunidades e desses espaços, né? E, felizmente, parece que Manaus já está avançando bastante nesse sentido pelo seu relato, né? De algum investimento com relação a isso. Então, queria destacar e ressaltar isso, a importância, a própria universidade também, por meio das suas atividades de extensão, né, programas e projetos de extensão, estabelecer um vínculo maior com essas comunidades, né, com esses grupos também. Então, acho importante, né, dar a oportunidade para as pessoas, ter o direito de conhecer, né, saber e pensar que é possível, né? Eu posso praticar um esporte, né? Eu posso conhecer. Nós temos histórias de vários atletas que começaram numa modalidade, depois se deslocaram para outra, porque, enfim, tiveram essas oportunidades, assistiram no ginásio. Nós temos, inclusive, relato de atleta olímpico, né? O Giovanni Guissoni, que nós tivemos a oportunidade de escrever sobre a trajetória dele, ele praticou basquete também, e acabou se destacando na esgrima, enfim, teve a oportunidade de conhecer. Então, acho bem importante, né, criar a oportunidade para essas pessoas nos mais diferentes espaços, né, para além da escola, né, atuar nessa disseminação. Eu vi que o professor Roth fez uma manifestação ali. O professor Roth, da acessibilidade, então, como é conhecido, né, nos escreveu assim: professora Andréia, Manaus hoje, pelo censo de 2010, tem 461.414 pessoas com algum tipo de deficiência. Quantas entidades hoje trabalham com o paradesporto na cidade? Professor, hoje aqui na nossa cidade, nós temos alguns centros de atendimentos que são alguns polos que atende crianças especiais, né? Do bebê até a terceira idade, que como a gente sempre se relata, né? Que são os adultos. Então, nós temos a ADEFA, nós temos as escolas específicas, que é a Centro de Atendimento André Vidal, nós temos a própria PAI, nós temos o próprio nosso centro de treinamento, que é pela prefeitura, que é o nosso projeto Viva as Diferenças. Nós temos agora uma professora que trabalhava pela prefeitura, que agora ela está fazendo um centro dela de atendimento a crianças especiais, ela montou. E tem muitos, mas, assim, é bom porque Manaus está crescendo, está tendo os centros de convivência da família também, que dentro tem atendimento para as pessoas da sociedade, né, da comunidade,
e tem um atendimento voltado para essas crianças, esses adultos, e lá eles fazem o desenvolvimento da atividade motoras, atividades voltadas para algumas modalidades. No caso, é como se a gente estivesse dando a iniciação de cada modalidade. Para aí, eles começam a desenvolver esse trabalho, e eles direcionam para as federações que já estão desenvolvendo, estão inscritas nessas competições, a nível estadual, a nível interestaduais, entendeu? Já tem gente que do município já vem para Manaus fazer esses treinamentos. E hoje a gente está aguardando ser liberado para a gente começar a realmente fazer os nossos treinamentos no dia a dia. Mas nós temos realmente, cresceu muito os locais de treinamento, de acessibilidade para essas pessoas praticarem as modalidades. Não é só uma modalidade. Nesses centros de convivência, você tem a natação, você tem o voleibol, só que eles direcionam, quando eles acham que aquela pessoa já adquiriu o conhecimento e eles não têm a visão de dar uma continuidade mais voltada para o desporto, eles sempre indicam nos locais. Tem a Vila Olímpica de Manaus também, que temos o atendimento dos meninos do atletismo, do halterofilismo, do judô. Então, todos estamos, assim, unidos para fazer com que o paradesporto do Amazonas cresça cada vez mais. Mas, realmente, o professor Manaus está tendo todo o atendimento para essas pessoas com necessidades, sim. E, assim, a gente está começando treinamento de base até o nível competitivo mesmo. Realmente, Manaus está crescendo. Que bom, muito legal, parabéns. Bom, professora Andréia, eu quero te parabenizar por toda a tua trajetória. E também eu gostaria de saber, assim, estamos num momento que é difícil a gente olhar para frente, né? Vislumbrar, saber o que vem pela frente aí. Mas eu gostaria de saber, assim, no planejamento da professora Andréia, quais as ideias para o futuro relacionadas ao esporte paralímpico, na profissão da professora Andréia, como treinadora? Olha, Vitória, o meu maior sonho é realmente chegar a uma competição a nível bem elevado, né? Eu sempre entro em contato com o Guedes, que é o técnico da seleção brasileira, que hoje ele tem uma atleta daqui de Manaus, que é a Laiana, você sabe quem é, né? Então, a Laiana foi destacada em Manaus num curso que veio para Manaus, do comitê que teve em Manaus, que foi na faculdade da UFAM, e a Laiana se destacou na formação que nós estamos recebendo, e recebeu o convite, e hoje, sabe, é um orgulho nós, amazonenses, ter uma atleta de ponta na seleção brasileira, né? Então, para mim, isso é uma visão bem ampla para esses meus atletas, para qualquer uma outra modalidade aqui em Manaus, de acreditar no seu sonho, acreditar no seu potencial, e todos os técnicos de qualquer uma outra modalidade acreditar que você só é um elo para fazer com que o seu atleta chegue lá numa Paralimpíada, né? Então, assim, Manaus tem ela, tem o Sandro Viana, do atletismo, que é no Olímpico. Então, nós temos alguns atletas aqui de Manaus que já saíram e estão lá. Então, para mim, é um sonho ter um atleta meu, de repente, conforme seja o meu trabalho, eu sei que é de formiguinha, mas você imagina, você ter um seu atleta e ele for ser chamado para compor uma equipe brasileira. Então, eu acho que é o sonho de qualquer um técnico, né? Qualquer um preparador físico também, porque eles têm que trabalhar junto conosco. Então, eu vejo assim, o meu sonho
é sempre crescer. Não importa o tempo que vai ser, mas eu quero continuar nessa área que é o desporto paralímpico. Muito bacana. Parabéns. Olha, tem mais uma mensagem aqui, vamos ver. Curiosidade, sabe se tem atletas com deficiência dos povos indígenas? Eles reconhecem o paradesporto como opção de crescimento pessoal? Sim, professor. O meu amigo Eldo Gomes, que também é educador físico e também é técnico de voleibol sentado, ele é indígena. E nós já encontramos muitos atletas que nós fazemos um trabalho de um projeto de levar o esporte dentro das aldeias indígenas, né? Nós temos as Olimpíadas Indígenas dentro da nossa secretaria que eles desenvolvem. Então, de lá, nós, às vezes, encontramos alguns atletas de pontas que podem ser trabalhados aqui e alcançar realmente o seu potencial. E nós temos, eu não estou bem ligada, eu sei que era sobre tinha um atleta que era do arco e flecha, né? Aqui, que ele estava fazendo treinamento dentro da Vila Olímpica, e também temos um garoto no atletismo, porque assim, a gente tem pouco conhecimento, mas nós temos sim esse atendimento de o povo indígena estar trabalhando dentro da área daqui de Manaus. Justamente como eu estou lhe falando, nós temos esse projeto dentro da nossa secretaria, que tem as Olimpíadas Indígenas, em todas as modalidades. E realmente nós temos alguns atletas, tanto para disputar a Olimpíadas, como as Paralimpíadas, entendeu? Então, assim, é um trabalho intenso, porque a gente sai do local, você sabe que a maioria é ribeirinhas mesmo, então a dificuldade que eles enfrentam é como um outro qualquer, mas eles têm oportunidade sim aqui em Manaus. Bueno, prof, não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa, professora Janice, no caso. Só gostaria de relembrar o professor Guedes, ele foi citado já 2 vezes pela professora Andréia Santos, o professor José Antônio Guedes, né, conhecido como Guedes do voleibol sentado. Ele esteve aqui em Porto Alegre, ministrou palestra e oficina de voleibol sentado. Foi uma oportunidade muito boa dentro da escola, né, de educação física, fisioterapia e dança, onde eu trabalho, e foi articulado com a disciplina que eu ministro, que é na área dos estudos socioculturais 2, que eu acho, né, bastante importante falar sobre os temas, mas também oportunizar que os alunos experienciem ou vivenciem. Então, a professora Andréia comentou, e eu gostaria, então, enfim, citar, né, reforçar o nome do professor Guedes. Eu vejo que ele é um desbravador da área do voleibol sentado, do treinamento no Brasil. Lembro de um comentário que o professor Guedes fez, que ele frequentava os cursos de voleibol, né, o voleibol indoor, e ele já atuando com o voleibol sentado, e às vezes ele era questionado o que ele estava, enfim, fazendo lá. E ele buscando conhecimentos para adaptar, para reorganizar e fazer a adequação para o treinamento na área do voleibol sentado. Se na área do voleibol e de outros esportes olímpicos nós temos uma quantidade bastante significativa de livros, de manuais, de publicações na área do treinamento e da preparação física, na área do desporto adaptado, do esporte paralímpico, ainda há uma caminhada a ser percorrida. Então, lembro muito bem dele relatando algumas situações e de experiências, né, que ele fazia com as atletas da equipe em Goiânia, onde ele atuava, e depois na seleção. Então, a professora Andréia gostaria de saber se ela também, nesse sentido, né, vai construindo algumas experiências pedagógicas e vivências, porque
sabe-se que é um tanto difícil, né, encontrar isso e mesmo da nossa formação na área da educação física, né? Ó, Janice, eu citei Guedes porque Guedes foi uma pessoa, e o Marcelo também, né? Foi uma pessoa que me incentivou muito para mim continuar no voleibol. E o que eu admiro o Guedes é que a gama de conhecimento que ele tem, ele não fica para si. Ele distribui, ele diz que ele quer que esse esporte seja de forma bem, sabe, competitiva, que apareça mais atletas, que apareça mais equipes. Então, quando a gente estava no curso, eu e a Vitória, terminava o curso, nós estávamos sentadas com o Guedes, ele abriu o computador, ele passou várias táticas de jogo, você tem que fazer isso, você vai, se você for no local, você aparece uma deficiente, você convide, não tenha vergonha, então é assim que você vai conseguir formar a sua equipe. E eu segui as dicas dele, e às vezes até alguns locais que eu chegava, eu estava com a minha família, minhas filhas, e dizia assim, mãe, para com isso, a pessoa vai se sentir mal. Eu digo, não, vou chegar com um jeitinho, que eu já sei como é que eu vou fazer. E assim, eu estava no tal dia, a atleta estava lá. E eu, Guedes, obrigado, você é um anjo. E eu digo que eu sou sua fã. E ele disse, Uria, não tenha medo, em frente. E eu digo assim, ai, Guedes, eu tenho medo porque eu estou iniciando. Ele disse assim, se você não começar, nada vai para frente. E assim, toda vez que eu tenho alguma dificuldade no treinamento, estou com alguma dúvida, eu, olá, tudo bem, Guedes? Pode me atender? Ele disse, agora eu não posso, te mando um retorno. E ele sempre está ali para nos ajudar. Então, eu agradeço muito o que eu tenho de conhecimento, de experiências e de trocas de convivência com o Guedes, é que ele é uma pessoa, assim, pura, de fazer com que realmente a modalidade cresça. Uhum. E eu acho que é dessa forma, o conhecimento tem que ser compartilhado. E eu dou os parabéns para ele, sou sua fã número 1. É verdade, a gente sempre, depois das aulas, a gente assistia a aula de manhã e de tarde. A gente teve a oportunidade de assistir um curso de um pré-congresso e depois de realizar também ficar no congresso, né, participar do congresso, e a gente teve um curso sobre voleibol sentado, né, com o melhor, mais medalhista treinador do mundo, né, e ele é do Irã, da equipe masculina do Irã, né, o Hadi, professor Hadi, e eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele aqui. Complicado. Hadi, não consigo falar agora, mas a gente assistia aula de manhã e de tarde, e de tardezinha, de noite, a gente estava todo mundo junto, lá em volta do computador do professor Guedes, e ele nos passando, realmente, ele pegava partes por partes de cada fundamento do voleibol sentado, assim, o deslocamento do bloqueio, como que uma treinadora fazia, uma atleta fazia, outra atleta fazia, e era muito bacana esse momento de troca. Eu fiquei muito feliz também por poder hoje estar aqui contigo, professora Andréa, porque lá nesse evento, há 2 anos atrás, né, a gente andou muito juntas e a gente continuou com essa parceria, e a gente acho que é uma parceria que a gente deve continuar também seguindo. Hoje essa live também faz parte de um projeto intitulado Memórias em Movimento. Então, as memórias sobre a trajetória da professora Andréa hoje fazem parte desse projeto. Então, eu sei que tem mais uma pergunta, eu vou ler a outra pergunta que apareceu aqui, tá? Mas eu quero dizer o quanto eu estou feliz hoje em ouvir tudo isso, em saber sobre a tua trajetória e também sobre o quanto tu tem entusiasmo com tudo isso e que tu vai seguir fazendo esse lindo trabalho que tu faz. E que bom que a cidade de Manaus hoje tem associações
que dão uma base para seguir no esporte paralímpico, né, no paradesporto, porque isso é muito importante. Que bom que o governo também, de forma municipal, estadual, está envolvido com isso. Isso também é muito importante, a gente tem que ressaltar, tem que valorizar, né, a associação que, além de dar um material ou um espaço para o treinamento, a gente sabe que também, às vezes, fica restrito, porque para jogar voleibol sentado, pessoal, a quadra, ela tem que ser uma quadra com um mínimo de... que ela seja lisa para o aluno se arrastar no chão, então a gente sabe que precisa de um ambiente propício para a prática, e a gente fica muito feliz em ouvir sobre a realidade do paradesporto em Manaus. E a gente está aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, mas a gente gosta e quer ultrapassar as fronteiras, né? E chegar aí na ponta, aí em Manaus, e escutar hoje, nessa noite, todos esses relatos maravilhosos. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou também está muito feliz e empolgado. Eu fico muito encantada com todo esse processo e muito feliz por estar dividindo isso contigo hoje e com a professora Janice. Eu, agora, fechando meu parênteses, eu gostaria de ler a mensagem do professor Roth, que ele escreveu assim, ó, pergunta saideira. Aqui em Porto Alegre, temos mais de 150 mil com deficiência motora. Entre elas, amputados, biamputados e de pólio. Qual a sua dica para atrair essas pessoas para a prática do voleibol sentado? Obrigada. Professor, a minha dica para essas pessoas é assim, eu sempre, às vezes, faço com que meus atletas estejam uniformizados, né? Eles vão para o treinamento uniformizados. E alguns locais que eles passam, você é um atleta de quê? Tem escrito, né? Mas eles relatam o fato. Aí, eles, às vezes, eles encontram deficientes dentro do ônibus ou na parada de ônibus. Aí ele disse assim, você acha que você não pode ser um atleta? Pode. Você tem que procurar. Você não quer conhecer a nossa técnica? Você não quer conhecer umas outras modalidades? Então, em Manaus tem muito acidente realmente de trânsito, né? E a perda de perna, tem outros que... Tem um recente que chegou lá comigo que ele não tem as duas pernas, foi um acidente mesmo, e ele estava dentro do ônibus. E o meu atleta virou para ele, quando ele viu ele todo uniformizado, disse assim, nossa, você joga? Como é que você joga? Aí ele explicou, nós vamos para o chão, nós fazemos um trabalho de deslocamento, nós jogamos igual um voleibol convencional, só que nós não temos as nossas pernas. Tem pessoas que estão em cadeiras de roda, tem pessoas que usam muletas, tem pessoas que usam as próteses e as órteses e estão lá conosco. Então, assim, eu dou a dica de, a partir do momento que você traz a pessoa para fazer um treinamento com você, mesmo que não seja de alto rendimento, mas como a base, como eu estou lhe falando, professor, eu acho que é muito importante e valoriza muito o teu trabalho e o próprio atleta que realmente quer ser um atleta lá na frente. Então, o uniforme indica que aquela pessoa foi em busca de uma atividade para ela praticar, melhorar a qualidade de vida dela também. Se ele não vai chegar ao ponto de fazer parte da equipe, mas ele vai melhorar a qualidade de vida dele, né? E assim, eu acho que a divulgação boca a boca e aqui o momento de você participar e ser transmitido um evento dentro da sua cidade, ou então você está fora da cidade, eu acho que isso é uma forma de incentivar, sim, qualquer uma pessoa deficiente. Eu dou a dica, coloque os seus alunos ou atletas uniformizados com a modalidade e faz a propaganda. É a melhor coisa que você faz para aumentar
a sua equipe, ou o seu centro de treinamento, ou de reabilitação também. Então, é assim que nós estamos trabalhando. Perfeito. A professora Ângela escreve para a gente: parabéns pela live, assunto pertinente, atual e inclusiva. Excelente, esse era o nosso intuito mesmo com a live de hoje. Eu fico muito feliz. Eu quero agradecer. Prof, não sei se a senhora quer falar, professora Janice, eu não sei se a senhora gostaria de falar alguma coisa, se eu posso ir direcionando um pouquinho mais para a gente ir finalizando. Sim, Vitória. Pode ir finalizando já. Certo. Então, eu quero agradecer a professora Andréa Santos por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite. Primeiro momento que eu entrei em contato, a gente já teve o aceite e ficamos muito felizes. Acho que foi excelente esse momento, então, muito obrigada. Professora Janice Mazo também, eu gostaria de agradecer. Esse momento também é muito importante para mim, como doutoranda. Eu estudo pessoas com deficiência, eu estudo, pesquiso treinadoras mulheres no esporte paralímpico. Então, para mim, essa noite também é um marco na minha trajetória no paradesporto. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu quero agradecer quem esteve conosco durante este momento, quem está aí nos perguntando, nos questionando, nos elogiando, nos dando apoio, e também mesmo quem não tenha mandado nenhuma mensagem, mas eu sei que tem bastante gente assistindo aí, nos acompanharam. Quem ainda não conseguiu, quem não conseguiu assistir desde o início e quiser rever ou alguma coisa assim, a gente ainda vai deixar, então podem assistir depois, vamos compartilhar essa live no nosso Facebook. Foi muito bacana esse momento. Eu quero convidar também vocês a acessarem as nossas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, também acompanhar os nossos estudos do grupo e as nossas outras ações. E a gente tem o SEMI URGS no Instagram, e a gente também tem aqui no Facebook a página do NEME, caso vocês queiram acompanhar, e do Observatório do Esporte Paralímpico. Estamos tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigada a todos. Quero dizer também que sábado nós teremos mais uma live, nossa terceira e última live, conto com a participação de todos novamente. Será, então, dia 26 de setembro de 2020, às 16 horas, com a mediação da professora Janice, com a mediação da aluna de graduação e integrante do SEMI, a Luana Paré. Não sei se travou para vocês. Estão conseguindo ouvir direitinho? Sim. E a participação da professora doutora Janice Mazo e a professora doutora Cibele. E estaremos com o convidado Mano Amaro, falando sobre a dança negra. Então, vai ser bem bacana também, e a gente espera, então, vocês no sábado. Agradecer o IBRAM por essa iniciativa de reunir os museus brasileiros durante uma semana. Estamos aí com esse evento até dia 27 de setembro, e várias ações ocorrendo ao mesmo tempo. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, professor Maurício, por estar nos acompanhando também, que entrou aqui agora para a gente. E eu passo a palavra para a professora Janice. Boa noite. Vitória vai convidar o pessoal para participar, continuar participando do desafio? Sim, nós estamos pela página do Observatório do Esporte Paralímpico Brasileiro, aqui no Facebook. Estamos com um desafio que nós lançamos ontem, que ontem era o dia do Paradesporto Gaúcho e o dia do atleta paralímpico. Então, ontem, nós lançamos um desafio que é publicar no seu Facebook alguma foto
alguma, ou no plural algumas, no meu caso publiquei 23, eu acho, fotos com recordações referentes ao esporte paralímpico. De algum momento ou algum objeto que te traga recordações sobre o esporte paralímpico, sobre a sua trajetória como alguém atuante ou que acompanha a prática e do esporte paralímpico, colocar a hashtag desafio aceito, escrever alguma frase que te traz, que aquele objeto ou aquele momento te remete, uma frase que explique, que resuma o teu sentimento referente a esse objeto, a esse momento, e que nos marque o Observatório do Esporte Paralímpico Brasileiro, para que a gente possa também compartilhar na nossa página, todo mundo acompanhando esse desafio. A gente convida vocês a participarem. A gente sabe que o professor Roth, o professor Maurício, que estão aqui, também participaram, a gente ficou bem feliz, e agora estamos esperando a professora Andréia, que eu marquei ela. Marquem outras pessoas também para serem desafiadas a publicar. Pode deixar, eu vou fazer o desafio. E eu quero agradecer a todos, professora Janice, você, Vitória, né? Os professores que compartilharam através das perguntas. Espero ter repassado para os colegas que estão acessando essa live, né? Que eu tenha deixado algo, uma plantinha, aliás, uma semente, né? Para ir regando até a plantinha nascer. E acreditem no trabalho de vocês, acreditem em vocês, porque todos nós somos capazes, a partir do momento que a gente quer, que a gente ama o que faz. Então, eu estou muito feliz por ter participado dessa live. Agradeço ao SEMI também. E qualquer coisa, meu contato, vocês fiquem à disposição, eu estou aqui para ajudar. E ser ajudada também, podem fazer aquela troca de conhecimento, que sempre é bom. Muito obrigada. Professora? Só vou dar uma boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer a Vitória e o pessoal, toda a equipe e os alunos, né, do Núcleo de Estudos em História e Memória do Esporte, que também estão trabalhando junto comigo no SEMI, no Observatório. E te agradecer muito, Andréia, pela oportunidade de escutar, né, e as aprendizagens. Hoje tivemos muitas aprendizagens aqui, a partir do relato da tua experiência, das tuas vivências. Tá? Então, muito obrigada, eu desejo muita sorte, né? Muito trabalho e muitos resultados positivos, que eu vi que é nisso que você está mirando. Espero que futuramente a gente possa anunciar aí esse destaque, que é a tua meta, né? Já que a Vitória te perguntou nessa direção, de alcançar outros resultados para além do que você já vem alcançando. Também muito obrigada pela oportunidade de escutar. Tudo de bom para ti. Para você também. Sucesso para todos nós. É isso aí. Obrigada. Muito bem, então, eu dou por encerrada a nossa segunda live, participando da 14ª Primavera dos Museus, do IBRAM. Agradecer a todos, uma boa noite a todos, e a gente espera vocês no sábado, às 16 horas, aqui na página do Facebook do SEMI Ezefid URGS. Obrigada.